Olá, lindinhos e lindinhas, estamos mais uma vez com o Alternativo Resolve e dessa vez vamos falar sobre sucessão ecológica, assunto que foi abordado na questão número 17 da lista B008. Nessa questão ele fala sobre um tipo de mecanismo de produção de recifes de corais, só que artificialmente. Então eles vão lá e produzem uma estrutura de concreto e deslocam essa estrutura de concreto para o mar. E nessa estrutura de concreto é colonizado um recife de coral. Tudo bem? Mas a primeira pergunta da questão faz assim. Dá uma lida aí. Em que consiste o processo de sucessão ecológica? Simples, né? Sucessão ecológica é o processo de alteração de comunidades biológicas ao longo de um tempo em um local determinado. Então, repetindo, sucessão ecológica é um tipo de alteração de comunidades biológicas ao longo de um tempo em um determinado local. Fechou? Continuando o exercício, ele passa um gráfico para vocês que faz a relação entre produtividade primária bruta, produção primária líquida, respiração e biomassa. Aparece aqui do ladinho para vocês, ó. Beleza. Nesse gráfico você está observando que existe um pico, né? Um pico dessa produção, dessa produtividade primária bruta. O que é isso? Só lembrando, produtividade primária bruta é o que é produzido pelos produtores, ou seja, toda a energia transformada na fotossíntese para esses produtores. E olha o que a questão B traz para você. B. Considerando apenas a absorção de gás do efeito estufa, qual período do ano de sucessão seria mais benéfico ao ecossistema? Justifique. Meus queridos e minhas queridas, gás de efeito estufa, ele está querendo dizer do CO2. Em que processo metabólico é absorvido esse gás? Pela fotossíntese. Pelo gráfico, a gente observa, então, na produtividade primária bruta, que no 6º ano eu tenho um pico dessa produção, um pico, em outras palavras, da fotossíntese. Portanto, eu vou absorver uma maior quantidade esse gás de efeito estufa, o CO2. Tudo bem? Então, a sua justificativa é que no 6º ano eu tenho um maior pico de produtividade primária bruta, traduzido-se em uma maior fotossíntese que retira maior quantidade desse gás de efeito estufa. Falou? Vamos para C para terminar. C. Qual é a diferença entre as sucessões ecológicas que ocorrem nos recifes artificiais e o que ocorre na boca de quem fica sem escovar os dentes por alguns dias? Primeiro, ficar sem escovar os dentes por alguns dias é meio perigoso, né? Bafinho, né? Mas o que acontece é que nos recifes de corais artificiais ocorre um processo de sucessão ecológica primária. Porque essa estrutura de concreto não tem vida, não tem um substrato já degradado e metabolizado para a produção, para a colonização de outras espécies. Então, nos recifes de corais, sucessão ecológica primária. Já na boca lá, mesmo você utilizando aqueles enxaguantes bucais que eliminam 99% das bactérias, ainda fica 1%. Esse 1%, ou seja, é ainda a vida que ainda existe na sua boca. Então não é um processo de sucessão ecológica primária, e sim, quando já existe vida, sucessão ecológica secundária. Ok, meus queridos e queridas? Um grande beijo e fiquem com esse pôr do sol que está aqui atrás de nós. É nóis!